Ei, tudo bem? Eu sou Cristal Veloso e hoje eu quero falar com você a respeito da utilização de instrumentos de pequena percussão nas aulas de música. Primeiro que tem gente que acha que esses instrumentos de pequena percussão são só úteis para as aulas de musicalização infantil ou para aulas de criança, e isso não é uma verdade. Esses pequenos instrumentos como chocalhos, clavas, afoxés, reco-reco, triângulo, pandeiro, tambor, guizo, são muitos os instrumentos, né? E tem várias bandinhas rítmicas, algumas até já compradas prontas, né? Que as lojas vendem o kit, que levam para as escolas, ou então para uma aula específica o professor utiliza aquele material e às vezes deixa ali aquele material meio que jogado dentro da sala de aula, né? Apresenta numa única vez todos os instrumentos de uma vez e deixa lá jogado. Então eu queria falar um pouco disso, dessa utilização e às vezes até da subutilização desses instrumentos. Queria falar que esses instrumentos também podem ser utilizados nas aulas individuais de instrumentos, mesmo para adultos e para crianças, a título de poder acompanhar pequenas melodias, né, que a gente faz com os alunos, marcar, fixar determinados conteúdos, como por exemplo, ritmo, pulsação, andamento, tempo forte, características rítmicas, né? São alguns conceitos na área do ritmo que a gente pode trabalhar com os alunos na sala de aula, utilizando esses instrumentos, até porque às vezes é mais fácil abordar para o aluno essas questões a partir de uma experiência auditiva do que simplesmente de enxergar na partitura. Porque assim, a leitura da partitura ela vai ocorrendo com o tempo, né? A gente vai treinando o aluno e ali tem muitas informações que o aluno pode ver através da partitura, como fórmula de compasso, que está dizendo se o ritmo é binário, ternário, quaternário, andamento, que tem escrito lá na partitura se é allegro, vivace, presto, andante, adágio. São várias as informações que tem dentro de uma partitura. Mas eu diria que todas elas você pode fazer um reconhecimento auditivo antes. E mesmo que o aluno não toque bem ainda o instrumento dele, ele pode perceber isso e pode exercitar isso através de fixação desses conhecimentos, através da utilização desses instrumentos de pequena percussão. A grande questão da utilização dos instrumentos de pequena percussão é que a gente tem que saber introduzi-los à vida acadêmica, né? A vida dos alunos, a vida de aula dos alunos. Então não é simplesmente pegar a caixa dos instrumentos e colocar lá e pedir para os alunos olharem, pesquisarem e fazerem a coisa num primeiro momento. Claro que dependendo da sua proposta de trabalho, isso pode ser uma alternativa, uma estratégia. Mas eu gostaria de falar para você de uma estratégia que eu gosto de utilizar, né? Que é uma estratégia da inserção gradual, paulatina desses instrumentos na vida do aluno. Primeiro, que esses instrumentos, principalmente quando são crianças, eles têm que caber na mão da criança, né? Ela tem que poder segurar direito esse instrumento. Então não adianta dar um instrumento enorme para ela, um tambor enorme que ela não consiga segurar. Tem que ser um tambor que ela possa pegar a baqueta com conforto e tirar som do instrumento. Tem que ser uma clava que tenha que ter uma espessura de um tamanho que ela possa efetivamente segurar e fazer o som da forma adequada. Tem que ser um chocalho que caiba na mão dela, para dar esta segurança, porque através desses instrumentos a gente trabalha
não só as questões conceituais referentes à música, mas a gente trabalha a questão da coordenação motora, que também é muito importante para o desenvolvimento e para o processo de aprendizagem na educação musical. Quando a gente trabalha com esses instrumentos, a gente tem que ter uma preocupação não só motora, de ensinar a questão motora de como se toca, qual a técnica do instrumento, mas a gente tem que ter a certeza de que o aluno está ligando o nome à pessoa, sabe o que eu quero dizer? Olha para o instrumento e sabe qual é o som dele, né? Então eu gosto muito de introduzi-los de forma que as crianças e mesmo os adultos conheçam o som e conheçam todas as possibilidades sonoras daquele instrumento, o jeito de tocar e o timbre daquele instrumento tem que ser bem definido para ele. Então, quando você recebe a caixa de instrumentos das tais bandinhas rítmicas, né? Porque eu falo das tais bandinhas rítmicas, às vezes a pessoa fala, nossa, mas você fala isso de um jeito. É que esses instrumentos às vezes são muito mal utilizados e também são instrumentos às vezes de uma qualidade sonora muito ruim. Então a primeira coisa é que você se preocupe em mostrar instrumentos que têm uma boa qualidade sonora. Então às vezes você vai ter um tambor que não tem um bom som de tambor, então não compra aquela que tem um tambor, compra outra que tenha um pandeiro, uma pandeireta que soe melhor do que um tambor que só se parece com um tambor, mas não tem um som de um tambor. Então, acho que isso são coisas que a gente tem que efetivamente prestar atenção ao trabalhar com esses instrumentos. Quero mostrar para vocês alguns destes instrumentos para que vocês percebam as diferenças de timbre, né? E como introduzi-los efetivamente. Quero mostrar para vocês um instrumento que as pessoas não usam, é o tamborete, né? O pandeireta. A pandeireta é um instrumento que não tem um som muito limpo, né? Um som pequeno. Se você tocar, você segura de forma a deixar o couro livre, né? Olha aqui a minha mão atrás. E você pode ter polegar. Se você toca, aqui você tem um som, aqui você tem outro. Então a gente tem dois timbres, né? Dois sons diferentes usando esse instrumento, que pode fazer muitos. Você pode usar dentro da sala, ó. Quando eu trabalho com sons binários, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Estou marcando a pulsação e eu posso conseguir um efeito diferente, né? Na hora de cantar uma canção, de eu ter o tempo forte, mais acentuado, né? Quando eu trabalho com as crianças, então é legal para trabalhar pulso, tempo forte, né? Outras coisas também, outros ritmos. E você tem isso. Então é diferente essa pandeireta do pandeiro. Porque o pandeiro tem o mesmo princípio, mas tem as platinelas que estão do lado. Então olha só. O princípio de segurar é o mesmo. Você segura aqui onde não tem a platinela e ó. Palma inteira, ponta, polegar, né? E a gente pode usar esse instrumento muito para bater pulsação, quando a sala é grande, é um instrumento legal. Mas, por exemplo, este aqui já é um pandeiro mais pesado, que para as crianças menores é mais difícil delas tocarem. Mas é legal para elas verem que tem, você pode usar, ó, o som das platinelas, né? Que a gente usa bastante.
Então você tem a diferença sem platinela, pandereta, né? Pandereta e com platinela, pandeiro. Outro instrumento que eu já usei com vocês aqui, que eu já mostrei, foram as clavas. E a gente tem as clavas mais grossas, né? Que tem um som. Elas são muito boas para trabalhar ritmo, porque elas estão muito próximas do que é bater palma. E eu tenho uma outra, ó. Ela tem um timbre diferente, ó. Essa é mais aguda e esta aqui é mais grave, ó. E se você for olhar, essa aqui, apesar de ser mais fininha, ela é mais grave, porque ela é mais comprida, ó. Ela é maior, tá vendo? Que a outra. Então você pode ter clavas para os alunos de um jeito e a sua, se você quiser trabalhar com eles, tem que ter um timbre diferente para eles poderem efetivamente saber quando é você que está tocando e quando são os alunos que estão tocando. Então é legal ter instrumentos de timbres diferentes. E quando você for trabalhar com pandeiro, você também pode trabalhar com pandeiro e as crianças com a pandereta que não tem a platinela, né? Também é uma outra oportunidade, uma outra possibilidade. Outra coisa que eu também uso, às vezes, no lugar da clava, são as colheres, né? São colherinhas que a gente pode trabalhar pensando nesse timbre, mais essa coisa do bater, né? Como a colher tem um côncavo dentro, se você bate ou então você tem timbres diferentes que você pode utilizar e vale muito a pena também. Então as colherinhas também são legais. Essas são de madeira, mas você também pode usar colherinhas de cozinha. Toda criança tem uma colher em casa, então você pode pedir para trazer para aula também. Os cachixis, que são muito legais, né? São os chocalhos da gente, que a gente pode tocar batendo aqui. Ou então eu posso bater aqui, ó. Então eu tenho uma forma de tocar que vai precisar mais o ritmo. O ritmo vai ficar mais preciso se eu bater aqui do que se eu fizer. Tá? É mais preciso. Certo? A gente tem outros tipos de chocalho, que são esses ovinhos. E eles são bem rapidinhos, né? Porque eles são pequenininhos e você também pode segurar e bater aqui, ó. Que são bem rápidos, bem precisos. Tem esses que funcionam como chocalhinhos mesmo, ó. Que é outro tipo de ovinho. A gente tem o ganzá também, que é um instrumento muito conhecido da gente, né, dos brasileiros. Então, as crianças gostam muito dele. Eu tô mostrando pra vocês, mas eu vou dizendo, eu não sou percussionista, não sou um especialista,
Deve ter gente que vai pegar o pandeiro e vai arrasar, vai pegar todos os instrumentos. Estou mostrando para vocês os instrumentos que eu utilizo basicamente, né? Um instrumento que todo mundo adora é o guizo, né? Mas que o pessoal toca sempre assim, chacoalhando, e eu gosto muito de fazer o mesmo princípio dos outros. Porque você tem mais precisão, então, na hora de executar o ritmo. Então, o guizo é um instrumento que todo mundo gosta muito, que as crianças gostam muito. Elas falam que é um instrumento do Papai Noel. A gente tem sininhos. É legal porque eles são... Esse aqui é pequenininho, né? Agudinho. E ele tem... O som demora um pouco mais. A gente tem os reco-recos, né? Que são muito legais também. Né? O reco-reco é um instrumento que as crianças gostam bastante. Dessa coisa de raspar. Então, quando eu vou, eu tenho um som. Quando eu venho, eu tenho outro, ó. Né? Um pouquinho mais grave na volta. Um instrumento que as crianças gostam muito, eu já mostrei aqui nos meus vídeos, é o... Pode ser chamado de crótalo, pode ser chamado... Já vi gente que chama de símbolo, tem gente que chama de snurge, né? Os árabes chamam. Ele tem uma duração grande, ó, do som, é muito legal. E esses instrumentos que têm uma duração longa pra gente são muito úteis para trabalhar justamente esse conceito, né, de duração do som. Nós temos aqui um triângulo, peraí que eu vou pegar a baqueta, já mostro pra vocês, só um minuto. Então tá aqui. É um instrumento apaixonante, o triângulo também, né? Eles têm uma coisa meio de sino, né? Então tem um som longo, isso é muito legal de trabalhar. Principalmente, acho que isso, as crianças gostam muito dessa coisa de ter esse contraste na aula, né? Eu gosto muito desse contraste dos sons longos, dos sons curtos. Aí também para isso a gente pode usar alguns apitos. Você pode fazer um som bem mais longo. Quem não tiver apito usa a cabeça da flauta doce, né? Que pode ser usada. Tambores, né? Eu tenho aqui um tambor legal. Um tambor do Divino, que eu quero mostrar para vocês, que tem uma sonoridade bem bonita. E ele é grandão. Então, são instrumentos que a gente usa. Olha só como ele é bonito, esse tambor, tá vendo? Olha lá. É um tambor do Divino, olha só. Legal, né, de se ter. Esse já é um instrumento grande, a criança não carrega, mas você pode pôr no chão, pode apoiar em um suporte. E a gente tem outros instrumentos que vão dando que você pode usar para darem efeitos sonoros. Então a gente tem aqui, por exemplo, este instrumento que eu gosto muito, porque ele faz um pouco do som do mar, né? Ele tem umas contas dentro, ele é um tamborete grande e ele tem umas contas. E aí você pode, conforme você mexe, lembra
o som humano. Né? Olha só que bonito que é. E são instrumentos que você vai usando. E tem outros, tem o pau de chuva, que é muito conhecido, que são aqueles instrumentos que imitam o som da chuva. Esse imita o som do mar. Tem os que imitam o som da chuva, muito legal. Tô toda hora saindo da frente do vídeo, mas é que eu quero guardar um instrumento para vocês verem. E aí, é claro que eu mostrei aqui para vocês todos eles, né? Esses instrumentos que eu tenho aqui disponível, eu mostrei alguns, né? E você, mas está mostrando tudo de uma vez. Estou mostrando tudo de uma vez, que é o que a maioria dos professores fazem. Estou aqui mostrando para vocês verem que a gente tem que ter também uma certa quantidade de instrumentos, né? Que a gente vai investindo ao longo da vida, vai trazendo, vai ganhando. Quando o pessoal sabe que a gente é professor de música, o pessoal fala, ai, que legal, você é professora de música, aí vai, sai, compra uma coisinha, te dá. Então é muito, muito gostoso isso. Mas a introdução desses instrumentos, ela deve ser feita paulatinamente, gradativamente. Então a criança vai ter o contato, por exemplo, quando eu vou apresentar para os meus alunos o guizo, eu tenho um bom guizo, um guizo muito legal, com uma sonoridade bonita. Eu ensino como toca, como segura, como cuida, como pega o som, e todos eles vão ter a oportunidade de tocar esse instrumento. Todos eles terão a oportunidade de tocar esse instrumento. Então, o que você vai fazer? Você vai tocar, talvez, alguma coisa, mas mostrar, olha, vamos pesquisar como é que a gente pode tocar. Será que se a gente segurar assim, o som fica ruim? Ah, fica. E assim, fica melhor? Ah, assim não dá para tocar direito porque ele solta, ó. Mas e se eu segurar aqui em cima? Ah, ele segura melhor. E aqui, como é que ele funciona? Quer dizer, dá oportunidade para os alunos pesquisarem, olharem, sentirem, tocarem, ouvirem. E aí, mostrar instrumentos, por exemplo, um guizo e o sino. Com os menores, com os mais pequenos, eu gosto de mostrar e fazer. Qual é o nome desse? Sino. E esse? Ah, esse é o guizo. Como é que ele é? Como é que ele funciona? Então, passa uma turma, pesquisa o guizo, outra turma pesquisa o sino. E aí vai trocando. Assim eles vão ouvindo, vão percebendo. E aí a gente brinca de desenhar, de ouvir, de fazer ditado, né? De vivo morto, com o sino e com o guizo. E assim eu vou introduzindo outros instrumentos. Até que vai chegar uma hora que eu vou fazer uma grande avaliação tocando. E aí eu vou falar, que instrumento é esse? Eles vão estar... Eu ponho um instrumento escondido, né, na bancada, eu toco, aí as crianças têm que dizer que instrumento eu toquei primeiro, que instrumento eu toquei por último, quantos... Então eu vou aumentando, porque você trabalha também com a memória, que são recursos que a gente vai utilizando para efetivamente fazer com que elas gravem na cabeça delas essa quantidade de timbres, essa quantidade de sons, aprendam como se toca esses instrumentos. E aí, quando eu introduzo um instrumento, eu estou trabalhando com a propriedade do som timbre. E concomitantemente, eu posso estar trabalhando uma outra propriedade, pulsação. Então, eu vou descobrir, eu, professora, vou pensar qual é o melhor instrumento para trabalhar pulso, qual o melhor instrumento para trabalhar ritmo, qual o melhor instrumento para trabalhar tempo forte. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com tempo forte, eu gosto dos instrumentos que tem um som mais longo, porque assim a gente acentua efetivamente também, ela percebe logo no começo que esse som é um pouco mais longo. E tem um jogo que a gente faz, que é o jogo dos nomes, né? Então eu vou falar,
Rafael, né? Então eu posso brincar com os alunos de que uns vão tocar o acento forte do nome e os outros o curto. Então eu tenho uma turma que vai tocar triângulo e uma turma que vai tocar clava. Então vai ficar Rafael. O Rafael é o tempo longo, então vai ficar pá, com triângulo. Pá, pá, pá. É o som longo. E é muito legal de fazer, porque eles vão percebendo onde é que estão os acentos. E é uma forma de criar um arranjo com o nome deles. Então, Rafael. Rafael. Né? Lorena. Então, brincar com essa coisa deles perceberem onde é que é o som longo, onde é o som curto, quando você tem dois instrumentos. Mas é claro que você vai fazer esse tipo de brincadeira depois que você já fez individualmente, que você tem certeza que eles já reconhecem isso, que já está estruturado na cabeça deles, e aí você vai poder fazer esse tipo de exercício. Então, o que eu estou mostrando para vocês, a minha preocupação aqui agora, é mostrar que a gente tem que ter um propósito na hora de inserir os instrumentos. Não pode ser simplesmente essa experimentação motora apenas, mas tem que ser uma experiência auditiva, uma experiência também ligada a um conceito musical que você esteja trabalhando, ou seja, a propriedade do som, ou seja, coisas como pulso, andamento, tempo forte, ritmo, né? Além dos arranjos, porque quando você tem uma diversidade de instrumentos, você pode começar a combinar esses timbres em músicas diferentes, em exercícios diferentes. E eu gosto muito, eu acho que isso é uma coisa muito produtiva dentro da sala de aula e as crianças gostam bastante também. Então, quando eu falo isso dentro da sala de educação musical, é muito fácil de entender, né? Mas como eu vou trabalhar isso com os meus alunos de instrumento? Se eu dou aula particular para os meus alunos de instrumento? Primeiro que às vezes o aluno de instrumento não tem conhecimento técnico e nem tempo de estudo suficiente para ocupar uma aula inteira tocando o instrumento dele. E alguns instrumentos que exigem um pouco mais de esforço, um pouco mais de esforço mesmo físico para tocar, que tem uma posição às vezes que não é muito anatômica, ou exige muito da embocadura e o aluno não consegue ficar muito tempo tocando, você pode ir introduzindo esses outros elementos, esses outros instrumentos para trabalhar conceitos musicais. Porque eu vejo as pessoas muito preocupadas em dar aula de instrumento, mas não em dar aula de música, né? Em dar aula da linguagem musical, utilizando outros recursos que podem ser bem mais interessantes. Então, se você toca um instrumento harmônico, como piano, como violão, o seu aluno pode acompanhar você no ritmo, no pulso, no andamento. Eu estou sendo repetitiva, mas é porque esses são conceitos que eu acho que são muito importantes e que quando eu vejo os alunos eles não sabem, né? Você pode estar trabalhando isso com os instrumentos de pequena percussão. Ah, mas Cristal, e se eu não tenho instrumento de pequena percussão? O que eu vou trabalhar? Você vai trabalhar com batimento corporal. Aliás, antes de trabalhar com qualquer instrumento, o ideal é que você trabalhe com o corpo. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, você já deve estar cansado de me ouvir falar isso. Mas é importante trabalhar com estalo, com palma, com batimento de peito, com perna, né, com pé. Trabalhar vários timbres, utilizando várias partes do corpo. Levar os alunos para ouvirem gravações, para verem instrumentos diferentes. Tem uma série de instrumentos dentro de escolas de samba no carnaval que não estão aqui, tamborins, agogôs, afoxés, ganzás, né? Eu até falei
do chocalho, né, que a gente usa. Os chocalhos são super legais, que a gente também pode estar chamando de ganzá. Pelo menos eu aprendi assim. Se tiver algum erro, vocês me corrijam depois. Mas deem uma olhada nisso, porque como eu disse, eu não sou percussionista, mas eu tenho uma grande paixão por esses pequenos instrumentos de percussão para levar para a musicalização. E é claro, fica aqui o meu recado de que você leve esses instrumentos. Ah, mas eu não tenho condição de ter clava para todo mundo. A gente já falou isso num vídeo lá atrás, que você não precisa ter um instrumento para todo mundo. Você pode trabalhar com o corpo e você, com os alunos trabalhando o corpo e você com os instrumentos. Mas é importante que eles tenham a oportunidade de ao menos experimentar, de pesquisar o som, de ouvir com todo o cuidado do mundo, né? Porque senão você vai ficar sem os seus instrumentos também, isso também não é justo. Então, vamos pensar nessa possibilidade de estar usando diversos instrumentos de percussão, nessa possibilidade de estar fazendo da sua aula de instrumento também uma coisa mais rica, trazendo outros elementos, fazendo com que os teus alunos também se interessem por esses universos, porque olha, uma coisa que é legal da gente pensar é assim, ó. Às vezes o aluno vai estudar um instrumento porque ele achou bonito, porque ele gosta muito, porque ele tem paixão, ou porque é a única coisa que ele conhece. Então assim, eu tenho gente na minha família que toca violão, então eu quero tocar violão, mas de repente ele conhecendo outros instrumentos, outros universos, pode ser que ele tenha uma escolha diferente dessa. E eu acho que a gente que trabalha com aluno iniciante de instrumento tem que estar sempre investigando isso. Então, não custa nada você levar gravações de outros instrumentos para eles ouvirem, principalmente os iniciantes, né? Fazer esse trabalho da musicalização, mesmo que seja só na sua aula de instrumento, por quê? Porque como a gente sabe que não tem educação musical na escola regular, ou pelo menos na maioria delas não tem, a gente tem que trazer esses repertórios para ampliar, para o aluno poder escolher em cima de uma coisa que ele conheça, uma coisa que ele efetivamente se relacione com a música, né? Então as pessoas falam para mim, eu quero estudar música, mas assim, não vão a concertos, não vão a recitais e acabam ficando com um repertório muito reduzido. Então eu acho que a gente levar esses instrumentos, a família dos instrumentos de percussão é imensa. A gente tem percussionistas maravilhosos aqui em São Paulo que fazem um trabalho incrível, tanto nos grupos populares quanto nos grupos sinfônicos, na orquestra sinfônica, em grupos eruditos, que eu acho que assim, a gente tem que mostrar esse universo para as pessoas. Não é que eu sou flautista, tudo bem, eu tenho todo o direito de não tocar bem os instrumentos de percussão, mas vocês estão vendo que eu quero trazer essa possibilidade para o aluno, porque eu não sou modelo para tudo, né, para o aluno, nenhum professor é modelo para tudo. A gente traz, a gente abre a janela, a gente mostra as possibilidades. E assim eles vão buscando, porque hoje a gente tem isso, né, a nosso favor, a internet a nosso favor. A gente pode mostrar uma coisa, uma aula muito simples, com pouquíssimos instrumentos de percussão disponíveis, às vezes 1 ou 2, você pode pesquisar com o aluno junto pela internet, você pode pedir para ele pesquisar e aí tudo fica muito mais rico, muito mais legal. E assim a gente vai apresentando as famílias dos instrumentos para os alunos, porque isso é enriquecer o ouvido timbristicamente. Você vai falar para o cara ouvir, para o teu aluno ouvir uma sinfonia de Beethoven e pede para ele assim, presta atenção na linha do contrabaixo, supondo. Aí a gente vai falar, mas ele nunca ouviu um contrabaixo antes, como é que ele vai descobrir qual é a linha do contrabaixo, né? Ouve a linha dos metais, dos trombones, dos trompetes, ele nunca ouviu antes, como ele vai entender? Então, para a gente trabalhar sempre essa questão da audição também na aula, é importante a gente ouvir coisas com os alunos, né? E indicar coisas para que eles escutem também. Bom,
Eu quero que vocês pensem a respeito disso. Eu mostrei alguns instrumentos aqui para vocês que vocês podem utilizar. Vocês viram que a maioria são muito acessíveis, instrumentos relativamente baratos que a gente pode comprar ao longo do tempo, né? E você também pode pedir de presente, né? Para algumas pessoas. O que você gostaria de ganhar? Eu quero ganhar um chocalho, eu quero ganhar um cachixi, eu quero ganhar um afoxé, eu quero ganhar um triângulo, né? Não são coisas tão caras e que você vai poder trabalhar melhor nas suas aulas e oferecer essas experiências para os seus alunos. Bom, se você gostou, se você curtiu, manda lá um recadinho no By Cristal Veloso no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu vou ter muito prazer em conversar com você e eu espero que hoje você tenha curtido esse nosso trabalho, tá? Deixa uma mensagem para mim. Um beijo e a gente se vê. Tchau!